Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais este momento, quando vamos ouvir a palavra de nosso Deus. Deus abençoe a todos. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 19. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Esta é uma profecia e ela vai se cumprindo à medida que os acontecimentos vão tomando lugar, e não precisa de nenhuma interpretação. Aqueles personagens, ou aquele personagem ali incluído, ele mesmo se encarrega de cumprir e interpretar tudo o que está nela, nesta profecia. E assim é o destino de todos aqueles os quais foram destinados para o mesmo fim. É importante que os irmãos saibam, creio que todos devem saber disso já, pois está na mensagem do profeta irmão Branham, mensagem Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 6, segunda parte, Hebreus primeira parte, perguntas e respostas. Você tem isto nas mensagens. O profeta irmão Branham mostra-nos e ensina-nos, nosso profeta irmão Branham, a quem nós recebemos na qualidade de profeta, ele nos ensinou que há certos seres que foram criados para um propósito, e há outros que foram eleitos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Uma coisa é ser eleito em Cristo, outra coisa é um ser criado.
Gostaria de tomar a mensagem para não ficar somente em minhas palavras. Mensagem em Hebreus capítulo 4, parágrafo 66. Profeta irmão Branham disse: todas estas coisas se passaram e você está limpo e puro, mas você nunca viveu naquele estado. Você nunca viveu naquele estado. É um estado de um ser criado, criado para um propósito, para um serviço. Você nunca viveu neste estado. Portanto, você não foi criado para aquele estado. Você lembra disso? Você lembra que a Escritura diz: para isto mesmo eu levantei Faraó. Então nós temos aí uma terça parte dos anjos que se rebelaram, tentando formar um reino lá no céu, e eles tiveram que descer para a terra. E estes anjos, por certo, eles continuam o seu trabalho aqui de alguma forma. E ali haviam anjos pregadores também, anjos que estavam trabalhando com persuasão, persuadindo, convencendo, tratando de alguma forma a receber uma doutrina diferente daquela que tinha sido estabelecida desde que eles foram criados e para o fim que eles foram criados. O profeta de Deus, irmão Branham, diz que esses anjos foram criados para adorar. Está aqui nas mensagens de Hebreus. Nós vamos falar sobre isto num próximo assunto. Mensagem Identificação, parágrafo 76, para ser mais exato. Eles foram criados para adorar, mas Satanás trabalhou de alguma forma e mostrou a eles quem é que realmente necessitaria de adoração. É quem estava ali, diretamente com eles. É quem estava dando a interpretação de como seria para dar cumprimento ao seu desígnio, aos seus planos, aos seus projetos. Isto foi o que aconteceu ali no princípio, e os irmãos, sei que têm conhecimento do fato. Agora eu quero entrar, aproveitando este momento, num assunto um tanto delicado. Aqui eu tenho o livro A Revelação de Jesus Cristo, como você pode ver aí, aonde está as eras da igreja. Aqui você tem as eras da igreja e a revelação de Jesus Cristo na íntegra, original, da forma que o irmão Branham pregou, com todos os reticências e tudo que o irmão Branham expressou na fita, na gravação. Correto? Não estou colocando em dúvida este aqui, Exposição das Sete Eras, porque aqui está um livro gramaticado pelo Dr. Lee Wiley, aprovado pelo irmão Branham, mas é um livro para que um bom batista pudesse entender, conceber a leitura dele, com o objetivo de evangelizar. Então aqui nós temos este livro no seu formato original,
assim como está nas fitas. Por esta razão, há fatos aqui dentro que você não vai encontrar nas eras em português. Certo? Eu não sabia o porquê que eu necessitava deste livro, mas Deus sabia por quê. Neste livro, A Revelação de Jesus Cristo, em espanhol, na página 289, o profeta Irmão Branham relata um acontecimento um tanto peculiar para nós que conhecemos a mensagem do profeta Irmão Branham. Creio que até hoje nunca foi comentado neste assunto. Mas nós vamos chegar aqui, pela ajuda de Deus, pela graça de Deus, para procurar, através deste assunto, ajudar alguns dos nossos irmãos. Na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, em espanhol, página 289, parágrafo número 10 ao 14. Profeta Irmão Branham se expressa. E uma grande coisa aconteceu agora. Eu só não quero começar nessas coisas, mas de repente estava acontecendo uma visão. O Branham estava vendo algo e ele disse: eu não quero começar nestas coisas. Você sabe, eu disse à minha esposa, eu disse: agora alguém vai chegar lá e será um homem baixo, atarracado, cabelo escuro e olhos escuros, e ele vai ler aquele sinal e começar, mas você liga, você chama, para ele está bem, está vendo. Eu disse, porque o Senhor tem uma mensagem para ele, e eu seguirei a Bíblia aberta. Eu disse, vou colocar estas coisas aqui, que era a Bíblia com as anotações que ele tinha visto na visão. Eu vou colocar estas coisas aqui para que você possa ver que é exatamente o que o Senhor deseja que ele faça. Então Deus mostrou ao Irmão Branham como que ia acontecer as coisas, então ele avisou para a irmã Meda que ia chegar este homem e como que ia acontecer cada detalhe, para que você veja que foi o Senhor, que é exatamente o Senhor. Aqui o profeta continua. 8 anos atrás, um polonês da Polônia, criado na Polônia, em um culto, ele veio à plataforma. E eles disseram, o Espírito Santo olhou para ele, disse, você está simplesmente confuso. Isso é o que ele pensou que eu disse isso. Esse homem polonês. Ele pensou que o irmão Branham tinha dito isto. Mas o Espírito Santo disse. Isso ficou com ele desde então. Então o irmão Branham estava pregando as eras da igreja em 1960. Isso foi há 8 anos atrás. Então quer dizer que isso foi em 1952. Então isso ficou com ele desde então. E finalmente o trouxe de Kansas City para o prédio na noite passada. E então ele realmente ficou confuso quando soube daquele batismo nas águas.
ele foi para o hotel. O Espírito Santo disse para ele, lá no hotel, para esse homem polonês: levante-se agora e vá até lá. Alguém queria ir com ele, mas ele rejeitou, porque na visão ele veio sozinho. Venha. E então ele agiu como um cavalheiro ao ler aquele anúncio que tinha ali na grama, um anúncio: favor não incomodar o irmão Brana. Então ele leu aquele anúncio ali, e ele começou a se virar para ir embora, e minha esposa me ligou, me interfonou ali, me chamou, e eu fui até a porta. Eu disse: aquele é ele, deixe-o entrar. O que devo fazer? Depois que ele viu, ele disse: eu disse: quero mostrar isso agora para que você saiba, viu? Eu disse: o Senhor me disse que você viria. E ele perguntou a ele, eu disse: agora aqui está a escritura, leia bem aqui antes de ir. Bem, ele está aqui agora para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Talvez ele esteja sentado aqui agora, pelo que eu sei. Você está aqui, irmão? Um irmão e polonês. Ei, sim, ali atrás do canto. Levante a mão para que eles possam ver você. Muito bem, vejam. O Espírito Santo, isto acontece o tempo todo. Muitas pessoas pensam que as visões só vêm na plataforma. Isso não é nem o começo. Que tal isso, irmão Léo? Acontece em todo lugar. Entende? Bem, este é o lugar onde menos acontece, aqui, no tabernáculo, em Jeffersonville. É aqui que só acontece um pouquinho. Lá fora é onde está acontecendo dia e noite, entende? Pergunte-me, meu filho ali, o irmão Woody, e ele pergunta: você está aqui? E então, aqui nós temos então o relato deste irmão polonês que estava com algumas dúvidas e ficou confuso há 8 anos atrás, em 1952, acerca do batismo, pois ele tinha em sua mente que o batismo deveria ser de uma outra forma, e não em nome do Senhor Jesus Cristo. Você entende, né? Então já era um daqueles anjos tirando ou inclinando para um outro lado aquilo que estava sendo dado pelo profeta de Deus, irmão Branham. A restauração de todas as coisas, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, um anjo já estava se posicionando para, então, introduzir um outro pensamento, uma outra forma de batizar as pessoas sem ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Você conhece a doutrina. A mensagem Unidade, parágrafo 231, no ano de 1962, isto é, não chega a 2 anos depois que o irmão Branham viu esta situação, em visão. E isto aconteceu literalmente na casa do irmão Branham. Então, na mensagem Unidade, em 1962, o profeta irmão Branham relata algo sobre este irmão outra vez. E ele disse: ontem à noite, vindo diretamente de Kansas City,
Um pequeno irmão polonês, de pé ali atrás, veio dirigido e disse: Irmão Branham, desde que eu te ouvi no Canadá, há muitos anos atrás, as coisas que você viu e fez, eu as examinei totalmente, de um lado ao outro, de cima até embaixo. E disse: nenhuma delas nunca esteve errada. Ele é provavelmente um polonês católico. O catolicismo imperava, dominava completamente a Polônia nesta época, né? E ele provavelmente é um polonês católico. E aqui vem ele, pegando as fitas e indo tocá-las, levando as fitas para ser tocado nos lugares, nas cidades, nas casas dos irmãos. É um bom trabalho, um trabalho muito bonito a ser feito, né? Tomar as fitas do irmão Branham e tocá-las. Se este fosse o propósito, o único propósito. Mas ao levar as fitas, este anjo, este irmão, ungido por um anjo, ele também levava um outro pensamento. Ele levava um outro pensamento. Nós vamos ler alguma coisa mais sobre este assunto. Estou fundamentando o assunto para que você possa entender o propósito do que eu estou lendo. Aqui eu tenho uma entrevista desse irmão polonês, sendo entrevistado pelo pastor Fabian, do México, Monterrey. E o pastor Fabian, ele tinha seus filhos que moravam ali em Kansas City. Então, em 1996, ele foi a Kansas City. Eu tenho depois os links, os relatos, para que os irmãos possam examinar no original. Aqui eu já traduzi para o português, né? Então, vamos iniciar aqui a entrevista do irmão polonês e o pastor Fabian. Aqui está a minha entrevista com ele. O autor: em que data você acreditou na mensagem? O polonês responde: 1947, quando o vi pela primeira vez no Canadá. O autor pergunta: há quanto tempo você conhece Branham? O polonês responde: em 1948, em Indiana. O autor pergunta: você esteve presente no funeral de Branham? O polonês responde: não, mas eu fui para Jeffersonville, enquanto estava congelando. O corpo estava no refrigerador. O autor pergunta: você estava presente enquanto Branham pregava a revelação de Jesus Cristo? Que é esta mensagem aqui, ó. Você estava presente enquanto Branham pregava a revelação de Jesus Cristo? O polonês responde: sim, eu estava em Jeffersonville, enquanto o irmão Branham pregava as 7 eras da igreja, em 1960. Um daqueles dias, enquanto ele estava em casa, agora ele vai contar exatamente o mesmo que o irmão Branham contou em 1960. Ele vai contar agora em 96 o mesmo que aconteceu. Veja para você conferir os fatos. Então ele disse: um daqueles dias, quando ele estava pregando as eras da igreja em 1960, enquanto ele estava em casa, se preparando para pregar, eu queria vê-lo. Não foi por motivo de doença, nem por qualquer outra necessidade.
Simplesmente uma força desconhecida estava me levando a ver isso. Alguns irmãos do Tabernáculo Branham me aconselharam que eu não deveria tentar vê-lo, porque ele estava ocupado nas eras da igreja. Também a senhora que morava no andar térreo do hotel onde eu estava hospedado e que também frequentava o Tabernáculo Branham me disse que não tentasse ver o irmão Branham. Não resisti a esse desejo e fui até a casa dele. E quando cheguei, vi no jardim um aviso pregado na grama, que dizia: ninguém pode ver o irmão Branham sem nomeação, sem dar o nome primeiro, avisar que está vindo, que ele pode receber. Então tinha essa placa lá na grama do irmão Branham. Eu estava hesitante em bater na porta ou voltar, quando naquele momento a irmã Meda saiu para sacudir alguns tapetes. Ela ficou surpresa em me ver, mas ela reconheceu, visto que algumas vezes eu tinha ido à sua casa para trazer ofertas ao irmão Branham. Ela me perguntou: você quer ver o irmão Branham? Eu respondi: sim. Ela me disse: espere um minuto, vou perguntar se você consegue. O irmão Branham ouviu a voz. O irmão Branham saiu da garagem e me conduziu dizendo: eu sabia que você vinha. O Branham tinha visto na visão. Lembra que ele contou ali na mensagem? Parágrafo 10 em diante, 289 a página. Então ele disse: eu sabia que você vinha. Eu tive uma visão. Na visão eu estava de frente para o Rio Jordão e vi algo grande se movendo através da água. Dirigiu-se à costa por meio de galhos e gramas até sair, e era uma cobra, mamba, que se aproximou de mim. Saí da visão e me encontrei aqui, novamente, aqui na minha casa, onde estou, em minha casa. Encontrei novamente em outra visão. A mesma cobra estava na minha frente e tentou me atacar, mas ela não conseguiu. Ela apenas começou a tremer 2 vezes e ela tentou fazer isso, mas ele apenas manteve, sacudiu todo o seu corpo. Um homem estava parado a poucos metros de mim e a cobra estava tremendo por sua vez. Ela foi em direção a ele para atacá-lo. Eu só fiquei com meus braços para cima orando por esse homem. Então a visão mudou e eu vi você entrar. E o Senhor me disse: deixe-o entrar. Então o irmão Branham me disse: irmão, você pode ser aquele homem que eu vi na visão. Fim da entrevista. Então aqui nós encontramos, o irmão Branham viu tudo antecipadamente. Agora, esta doutrina já estava passando na mente de muitos irmãos. Esta época é 1960. Ela já estava na cabeça de muitos irmãos. Você vai encontrar, eu vou ler agora mesmo, irmão Branham chega a dizer que ele se surpreendeu quando ele chegou ali no Canadá, na Colômbia Britânica, em meio aos esquimós, até lá no meio dos esquimós, onde tinham irmãos que tinham crido na mensagem, essa doutrina de que o irmão Branham é Jesus Cristo já estava lá, e que as pessoas teriam que se batizar no nome do irmão Branham para perdão dos pecados. Apocalipse capítulo 5, primeira parte, a serpente ferida. Nós vamos ter um breve relato, o irmão Branham falando
sobre estes acontecimentos aqui. E isto me traz ou me guia a dizer algo que eu preferiria fugir do que dizer. Me guia a dizer algo que isto mói meu coração profundamente ao dizê-lo. Porém, o que eu digo, sou forçado a dizer, dando-me conta que isto está sendo gravado e o mundo o ouvirá. O mundo o ouvirá. Isso tinha que chegar para nós aqui no Brasil, para nós sermos advertidos de quando surgisse essa mesma doutrina, esses anjos usando a mesma doutrina, anjos criados para tal propósito. Então vamos lá. Isto me mói meu coração profundamente ao dizê-lo. Porém, o que eu digo, sou forçado a dizer, dando-me conta que isto está sendo gravado, e o mundo o ouvirá. Porém, tenho deixado o ministério por uma causa pela qual sinto que tenho de deixá-lo. E talvez muitos de vocês o tenham ouvido. Eu estou fechando meu escritório e assim por diante, e deixando o campo. E por causa disto me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto. Isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro ou um irmão, e sendo chamado de Jesus Cristo. E assim chamado, isso me classificaria como um anticristo. Eu prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde do que me encontrar ante Ele como um anticristo. Tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás, e eu pensei que fosse uma galhofa. E me encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo nenhum deles na reunião esta manhã. 2 ou 3 deles, uma vez, numa viagem de pesca, e eles me abordaram sobre o tema, dizendo: irmão Branham, não é você o Messias, ungido, o Cristo? E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos, e todos eles, e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizerem isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vê, por tirar-me do campo, e pensei que isso havia se acabado. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso. Então já havia até cartões impressos, folhetos impressos, e que havia alguém que distribuía esses cartões para as pessoas, entendeu? Passando para os irmãos, né? Então levava as fitas do irmão Branham, mas também levava esses cartões, entendeu? Veja o que o cartão dizia. Então ele me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia: William Branham é nosso Senhor, batizando no nome de William Branham. E um pequeno, um precioso, se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso, amado irmão, veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim como sendo
Jesus Cristo. Eu creio que você deve estar entendendo a leitura, o que nós estamos procurando transmitir a você. Então, alguém saía com o propósito de evangelizar com as fitas do profeta Irmão Branham, e através do ato de levar as fitas para tocar nas casas, nas congregações, nos cultos, esta pessoa também levava alguns cartões impressos, folhetos, e nestes folhetos estava, então, o objetivo daquele evangelismo, de levar, então, as pessoas que deveriam confessar sua fé e confessar seus pecados ao Irmão Branham e receberem o seu batismo em nome de William Branham. Isto aconteceu ali no Canadá, em Chicago e por várias partes dos Estados Unidos. E isto logo no ano 60, final do ano 61, aliás, final do ano 60, 1960, chegou também a Porto Rico, pois, como você deve saber, Porto Rico é uma colônia dos Estados, é território americano, é território dos Estados Unidos. E então, ali foi escolhido na América Latina o lugar aonde esta doutrina floresceu, através de um certo anjo, também criado para este propósito, chamado José Oscar Candelário. Você pode pesquisar aí na internet sobre este homem e você vai ver as obras dele, certo? Logo, este homem deu sequência, devido a alguns escândalos, algumas atitudes imorais que ele teve que passar a bola desta doutrina para um dos seus discípulos, que foi William Souto Santiago. E William Souto Santiago deu continuidade a esta doutrina, pois nós temos aí apostilas do próprio William Souto Santiago orando no nome do profeta Irmão Branham. E ali em 1971 nós temos o relato de um grande batismo que eles tiveram, uma reunião com cerca de 1.500 pessoas, aonde eles introduziram o nome do Irmão Branham no batismo destas pessoas. Deu continuidade que o novo nome do Senhor Jesus Cristo era William Branham, e que Jesus Cristo ficou no passado. Jesus Cristo estava ultrapassado, estava obsoleto, não tinha mais valor nenhum. E que o valor que tinha agora era o valor da revelação, era o nome da luz, o nome da revelação. É como é dito hoje, da mesma forma, através dos seus discípulos. Voltemos à mensagem, serpente ferida. Então eles estavam ali com aqueles cartões dizendo: eu estou aqui, Irmão Branham, para confessar meus pecados e meus erros e dizer da minha fé como o Senhor sendo Jesus Cristo para mim. E o profeta Irmão Branham diz, no parágrafo 29, e eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago e de diferentes lugares perguntando se eu creio nesse dogma. Se o profeta Irmão Branham chamou dogma, nós não vamos chamar também? Então ele tinha ali cartas, telefonemas, telegramas e tudo, as pessoas perguntando: é isso mesmo, Irmão Branham, que nós temos que fazer? Para você ver a que ponto que a doutrina tinha chegado. Por isso você vê como ela chegou aqui no Brasil. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. E eu tenho toda a classe de cartas
que chegaram nos últimos poucos dias, e telefonemas de diferentes lugares, assim dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isto é uma horrível, vergonhosa, perversa mentira do diabo. Veja, eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa a fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama a Cristo fugisse da mesma coisa. Fui ao Senhor aqui há não muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isto, há cerca de 1 ano atrás. Então eu fui ao Senhor e ele me levou à Escritura. Quando João saiu pregando, João Batista saiu pregando, eles não haviam tido um profeta por tantos anos. Ele não fala aqui, mas é 400 anos, nós sabemos. Eles não tinham profeta há 400 anos quando João Batista chegou. Nós, irmãos, estávamos há 2000 anos sem profeta. 2000 anos sem profetas. Você já pensou o que esses anjos que desceram lá do céu para cá não estavam aprontando? Então vamos lá. Quando João, eles não haviam tido um profeta por muitos anos. Eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. Assim então, João, eles foram e lhe perguntaram, e ele disse que ele não era. Você lê isso em Lucas, no 3º capítulo, no verso 15, onde João diz, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Então isso se acalmou. Assim o deixei ir. E eu fico quieto se as pessoas me chamam de um profeta. Muitas vezes, porque um profeta no testamento inglês é só um pregador, um que profetiza, anunciador da palavra, e assim por diante. Me mantive porque você poderia empurrar isto para baixo, porém, quando se trata de ser chamado Cristo, ungido ou algo, isto foi demasiado para mim. Assim sendo, eu não pude suportar isso. E assim, então, eu vim depois de deixar as reuniões no Canadá, eu encontrei isso entre os esquimós, ou os índios ali, isso chegou a eles. Assim sendo, isso me destroçou por completo. E a viagem de caça que eu havia planejado há muito tempo, não pude realizá-la. Eu temia um acidente de caça, se vocês entendem o que eu quero dizer. Cheguei a estar tão abalado, pior do que estou de pé aqui. Não podia suportar aquilo mais. Pensar que 31 anos de meu ministério rolaram pela sarjeta do diabo. Quando me houver ido, que dirão eles? Ali está ele. Isso é exatamente o que era. E toda a influência que eu tinha entre as pessoas, você vê onde isso estaria? Eu seria um anticristo. E eu não poderia suportar isso. Eu pensei, eu preferiria morrer aqui nos bosques, como cair sobre meu rifle ou algo, e vi que eu então pensei acerca do meu pequeno José e etc., que tinha que ser criado, e eu não estava em condição para caçar. Assim sendo, deixei os bosques e vim para casa. E tendo estado arrasado cerca de 8 ou 10 dias, em tal situação, que só pensei que estava perdendo minha mente, e pedi que todos se distanciassem de mim e me deixassem só, porque eu estava em tal condição, nervoso e agitado e todo arrasado em pedaços. E eu me admirava se isso houvesse sido de um inimigo meu, isso estaria bem, eu haveria rido disso e haveria continuado. Porém, se trata de pessoas, preciosos irmãos, preciosas irmãs, então isso é o que me fere.
E eu disse: Senhor, as coisas são muito grandes para mim, terei que sair e deixar isto em tuas mãos. Eu não sei mais o que fazer. Umas poucas noites atrás, para estar seguro, tive uma visita do Senhor. Parágrafo 39, a serpente ferida. Preste atenção nisto aqui agora, irmão. E ele disse: tive uma visita do Senhor e vi um precioso, um bebê, uma serpente, a qual era amarela e negra, e falando-me persistentemente, e a coisa me picou na perna. Porém, o sangue era tão puro que não surtiu efeito em mim. E eu olhei para baixo, e ali é onde eu havia sido picado antes. E me voltei rapidamente com um rifle e disparei a coisa. E aquilo pegou direto no meio daquela coisa. E um irmão disse, lembra daquele irmão que o Mombrana viu na visão, quando ele viu a serpente? Que ali estava um irmão? Agora veja, e um irmão disse, e me voltei com meu rifle para disparar-lhe na cabeça. Ele queria acertar a cabeça da serpente. E ele disse, aquele irmão disse, não faça isso, só apanhe o pau que está ali ao seu lado. E o irmão Brana virou-se então para pegar um pedaço de pau ao seu lado. E quando dei as costas para apanhar o pau, aquilo serpenteou para uma água, simplesmente um pequeno charco d'água. É uma água represada ali, um pequeno charco. Ainda bem, irmãos, que esta serpente ferida foi para um pequeno charco, que ela não foi para muitas águas, ela não foi para muitos povos. Você pode ver que essa serpente ferida, ela sempre fica em pequenos charcos, pequenos grupos, são grupinhos ali, e eles dizem que é a minoria mesmo, o povo de Deus é minoria. O que é isso? O profeta irmão Brana disse que a serpente ferida foi para aquele pequeno charco, pequena porção de água represada ali. Então naquela pequena porção de água, ela ficou represada, naquele pequeno grupo de gente, pequena porção de gente, ela ficou represada. Pode ver que todos eles são pequenos grupos por aí, espalhados, é um ali, outro acolá, é um grupo lá na África, um grupo no Canadá, e assim na Índia, e em várias partes, aqui no Brasil também, já tem vários grupinhos dele aí. É o grupo aonde é o pequeno charco, aonde a serpente ferida serpenteou e se escondeu ali. Agora, aquele homem disse, este homem aqui, como a Brana está falando, é o mesmo polonês lá, na visão. Você lembra que o polonês chegou na casa do irmão Brana e o irmão Brana contou para ele a visão? Então veja, ele disse, não faça isso, só apanhe o pau que está ali ao seu lado. E quando eu dei as costas para apanhar o pau, aquilo serpenteou para uma água, simplesmente um pequeno charco d'água. E eu disse, bem, isso não pode ferir por muito tempo agora. Essa doutrina não pode ir por muito tempo agora. Mombrana pensou. Mombrana pensou isso. Porque eu creio que se o irmão dá conta, os irmãos, do que sucederia, eu disse, ela está mortalmente ferida. Assim sendo, ela morrerá. E perguntei a muitos dos membros de minha igreja aqui neste tabernáculo, como o irmão Neville e eu, que se aproximaram de mim com a mesma pergunta. Irmãos, irmãs, não tenho tratado ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo diante de vocês? Não tenho procurado ser vosso irmão? Agora, onde quer que isto esteja, é um espírito, e é um espírito com E minúsculo. Se é um espírito com E minúsculo, é o espírito do diabo.
Por isso é um dogma. É um espírito, irmãos. Porém, espero que hoje isso receba uma ferida mortal e morra. Mombrana sabia que essa fita iria pelo mundo todo. Ele diz lá no começo, você lembra? E esta fita agora chegou nas nossas mãos, está nas nossas mãos, meus irmãos. Eu ajudei vocês a crer nesta doutrina errada, mas agora é a hora em que eu quero ajudar vocês a entender que essa doutrina está errada, e eu quero ajudar vocês a sair disso. Saia desse charco. Tem uma serpente mortalmente ferida aí dentro, e é perigoso ela ainda picar vocês. Precisamos acertar a cabeça dela. Veja bem, a serpente eu não estou tratando de uma pessoa. Mombrana lá, ele viu um irmão que foi quem carregou essa doutrina. Eu não estou me referindo a nenhum irmão, a nenhum ministro ainda. Eu estou me referindo à serpente, ao demônio, a Satanás, o inimigo da minha alma, da sua alma. É a ele que eu estou me referindo nesta hora. Então o profeta diz: é um espírito, porém espero que hoje isso receba uma ferida mortal e morra. É isso que nós também estamos anelando neste instante e trabalhando para que isto aconteça. Nós estamos aqui e o nosso propósito, enquanto houver fôlego nos nossos pulmões, nós vamos bater nesta serpente até nós acertarmos na cabeça dela. Ela vai morrer. Ela vai morrer. Porque a Escritura, aonde lemos, diz: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. No verso 18, verso anterior, ele diz, de Ezequiel 28, 18: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Esta é a sentença da serpente. Esta é a sentença de Deus sobre a serpente, sobre o diabo, sobre esse espírito que criou essa doutrina. Espero que ela receba uma ferida mortal e morra rapidamente, para que eu possa regressar ao ministério. Até então pedirei a cada um que ore por mim. Não sei o que vou fazer. Minha residência está à venda e eu não posso suportar isso. Se fico por aqui, vou enlouquecer completamente. Lhes peço que orem por mim. E recordem, se vocês alguma vez creram em mim, como um servo de Cristo, recordem, isso é um erro, isso é falso. Assim diz o Senhor. É um erro, não tenha nada a ver com isso. Eu sou vosso irmão. É isto o que diz o profeta irmão Branham. Agora, vamos voltar à América Latina. Isto chegou em Porto Rico. Como já relatei, floresceu novamente através do ministério de José Oscar Candelário, do ministério de William Souto Santiago. William Souto Santiago, estou respeitando a memória de todos que já partiram, mas é que eu tenho que citar o nome dele porque foram usados por esse demônio, por esse espírito. William Souto Santiago, com sua astúcia,
sua inteligência muito hábil, logo por volta dos anos 78, 79, ele se deu conta de que se o novo nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, estava sendo proclamado como William Branham, por que não o dele não poderia ser também? Então ele, a partir de então, deixa de proclamar o nome de William Branham como novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e passa a introduzir o ministério da pedra de coroa, pedra angular. E com isto ele se intitula a si mesmo como o mensageiro da pedra angular. Sabemos que o mensageiro da pedra angular é Cristo. Então ele se intitula o Cristo. E agora o novo nome de nosso Senhor Jesus Cristo é William Soto Santiago. E ele então deu sequência a este desvario doutrinário e seguiu por isto por muito tempo, até que sucumbiu-se e já não existe mais. Ainda tem aí os seus seguidores, mas a serpente continuou aqui no Brasil. Isto por volta do ano 2000, começou alguns rumores de que um novo nome teríamos que ter antes do rapto. E isto foi sendo alimentado como um pensamento. Logo foram acrescentando mais alguns adeptos a este pensamento, até que isto se tornou também uma doutrina de que o irmão Branham não é o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo é Branham. Irmão, você já parou para pensar como que isto quase me enganou? Como que isto, eu admito que por momentos eu fui engodado com isto, mas isto nunca desceu aqui dentro, graças a Deus. Você lembra que a igreja pagã, a Roma pagã, a igreja, tomou o aniversário do Deus Sol, que era no 25 de dezembro, e colocou o 25 de dezembro como sendo o aniversário do Filho de Deus. Você vê como que esse espírito tem uma astúcia, tem uma facilidade para enganar, para enredar as pessoas. Dizer que o irmão Branham não é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é Branham, para poder sustentar a doutrina do novo nome. O espírito só mudou a forma, mas é a mesma serpente, é o mesmo dogma, é o mesmo espírito. E veja se não é, até a música, os mesmos hinos que eram cantados lá na América Latina, ou lá nos agrupamentos de Chicago, Canadá, são os mesmos hinos. Se vocês copiaram de lá, eu não sei, entendeu? Mas então foi o mesmo Espírito que estava lá que ungiu vocês aqui, porque são os mesmos hinos. E não esqueça, meu irmão, minha irmã, que o objetivo disto é colocar um homem no lugar de Cristo.
é colocar um homem no lugar de Cristo. Se eles não têm a coragem de meter o peito e dizer, eu sou esse homem, não tem, mas eles criam algum personagem da Bíblia para dizer que ele está agora atuando dentro daquele ministério, daquele personagem, para que então ele possa assumir a posição da pedra de coroa. E assim como este, tem vários, entendeu? Teve o William Souto Santiago, teve muitos, eu poderia citar aqui pelo menos 15 nomes, de todos eles, muitos já se foram, não estão mais aqui no nosso meio, mas tem muitos ainda que estão vivos, estão vivinhos por aí. E todos eles deixaram-se levar por este segmento doutrinário, que é a mesma serpente que correu para aquele pequeno charco e ficou alojada ali dentro. Aquele pequeno grupo de pessoas. Ali no Canadá, ali em Chicago, lá na Colômbia Britânica, lá em Porto Rico, sempre começou um pequeno grupinho de gente ali, contaminado com o veneno daquela serpente. Sabe quem que foi picado por ela e não foi contaminado com o seu veneno? William Branham. William Branham não foi contaminado com o seu veneno. Bora que o irmão chegou com o cartãozinho e pôs no bolso do irmão Branham, aqui irmão Branham, confessar minha fé que você é o que eu vou me batizar agora no seu nome. William Branham é profeta de Deus. Agora você vem jogar ameaça para poder jogar sombra sobre mim, sobre algum irmão que também está crendo da mesma forma, a mensagem correta, dizer que daqui a pouco nós não vamos estar crendo mais no irmão Branham, daqui a pouco nós vamos deixar de crer que o irmão Branham é o profeta de Deus. Que é isso, rapaz? O irmão Branham é meu profeta. Antes de você nascer, o irmão Branham já era meu profeta. Pare com isso, entendeu? Deixe de ser menino, seja homem. Vem e fala comigo, não fica fazendo essas ameaças através de indiretas. O único objetivo, irmãos, de todos estes homens que se intitularam ser o mensageiro da pedra de coroa, William Souto, João, Júnior Jackson, Evaldo Frank, Baruch e outros, poderíamos citar aqui. Tenho seus nomes aqui e sei das vossas atitudes, como vocês se comportam com a doutrina. Todos vocês, todos estes anjos, eles têm o mesmo objetivo. É a fama, o personalismo, é ser uma grande personalidade, ser reconhecida pelas pessoas. Não simplesmente como um pastor, mas eles querem reconhecimento nacional, estadual. E me diga que não é assim. Conheço. Aqui no Brasil, pelo menos eu conheço muito bem a sua história. Você tentou muitas vezes ser o bispo de uma região do estado de São Paulo, nunca conseguiu, foi frustrado. Nunca conseguiu. Mesmo que também é uma coisa errada, é outra coisa errada. Mas você tentou ser, depois que você não conseguiu, aí você pregou contra aquilo. Eu conheço o seu espírito, você sabe disso. E o objetivo de tudo
É isto, é personalismo, personalidade, é ser uma personalidade. E através disto vem o poder monetário. Você acha que é certo um pastor entrar no carro e dizer: vamos lá, tal estado, buscar dinheiro para nós? Você acha que é certo isso? Você sabe que não é certo, mas isso são consequências que o ministério sofre devido à doutrina que contém. O zelo pelas almas ficou muito longe. Estamos preocupados com outros objetivos. Os motivos e os objetivos já são outros. Me desculpem, meus irmãos, mas eu tinha que chegar o momento que eu teria que falar estas coisas. Eu teria que dizer para que vocês saibam um pouco da verdade, de como esse espírito veio operando através daquele irmão polonês. Disseminou-se um pensamento, logo formou uma doutrina. E não adianta dizer que aquele espírito não é o mesmo aqui no Brasil, porque é. Aquele espírito que dizia que o Mombrana era Jesus Cristo, é o mesmo espírito que diz hoje que Jesus Cristo é Brana. É o mesmo espírito. Posso provar isso dentro da Bíblia. E posso provar isso também através da doutrina da igreja pagã, da Roma pagã. Por isso, eu faço neste momento o encerramento destas palavras, que eu não gostaria de estar aqui falando sobre isso, mas como uma vez eu levei as fitas dessa doutrina para as pessoas, hoje eu quero dizer para você que aquelas fitas que eu levei para você contêm uma doutrina errada e que agora você precisa receber a doutrina certa, a doutrina do profeta irmão Brana. Esta é a doutrina verdadeira, esta é a mensagem da hora, esta é a palavra original. O resto é tudo interpretação particular. Esta é a verdade de Deus. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a se posicionar com a mensagem, com a palavra de Deus. O que Deus tem enviado para nós neste dia. Eu creio que, de alguma forma, o eleito ouvirá esta mensagem. E o eleito, Deus não pode perder ele. Cristo não perde um eleito, porque estes eleitos, irmã, irmão, você é um eleito de Deus, você não é um anjo criado. Eleito de Deus foi eleito nele, antes da fundação do mundo. Eleito nele, não é nem eleito por ele, é eleitos nele, Cristo. Entende? É isto que é bom, é saber, conhecer a palavra, ver a palavra como ela é. Por isso, não se atemorize quando te disserem: se você sair do nosso grupo, você vai perder o rapto. Se você sair do nosso grupo é porque você não é eleito. Isso são ameaças, isso é a serpente serpenteando, entendeu? Mas isso não vai te causar mal nenhum.
não vai te causar mal nenhum. Ela só está tentando te assustar. Mas Deus está te dando o instinto para que você tome uma posição nesta hora para com a sua palavra. Então tome esta posição. Diga: eu estou fundamentado com a mensagem, eu estou fundamentado com a palavra de Deus, eu não posso ser enganado. Você, meu irmão, ancião, anciã, mulher, homem, jovem, moça, todos vocês, crianças, são convocados nesta hora a tomar esta atitude de consagração a Deus e buscar um discernimento de Deus, o instinto de Deus, para poder discernir e saber o que é mal e o que é bem para a tua alma. Deus te ajude, meu irmão, a fazer esta escolha neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É um dia difícil, é um dia terrível, mas nós temos por obrigação esclarecer a todos vocês. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Pra me salvar do pecado, foi ali pela fé que meus olhos abri, e Cristo agora garante a me alegro em vitória. sua luz. Quem nos seus braços chegar, Lá na cruz, meu Jesus, meu Jesus, padeceu para salvar e o morreu. Foi na cruz de horror que morreu meu Redentor. sob a Sob a sombra desta cruz, quero sempre me abrigar, onde sempre com Jesus, santa paz, irei gozar, sob a sombra desta cruz, quero sempre me abrigar, onde sempre com Jesus, santa paz, irei gozar, santa paz irá gozar. o teu triste coração. Se a cruz ver Cristo olhar, com sincera devoção. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em
seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Pra me salvar do pecado, Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua e nos seus braços luz. chegar. Lá na cruz, meu Jesus padeceu.